programa Nova Cidade, Ideias para uma Nova Cidade. Hoje a gente tem o prazer e orgulho de receber um ícone do movimento moderno da retomada da cidade pelos cidadãos, pelos habitantes, e pode ser traduzido como uma das pontas da história, é o cicloativismo. Renata Falzoni. Boa tarde. Ok. Renata, a gente estava conversando antes aí de começar o programa, que você é o tipo de entrevistada que o entrevistador não tem problema, que é só chegar e falar: Renata, fala aí, vai um pouco. Então a gente tem tanta coisa para falar, e eu queria começar conversando sobre o dia que o cara foi te assaltar. O dia que o cara foi me assaltar, graças a Deus não tive esse dia ainda. Mas interessante, eu estava ouvindo a música da vinheta, né? Que é a Refavela, né? E a minha tese de graduação na arquitetura, né, que a gente estava até comentando que eu me formei como arquiteta, não como jornalista, foi justamente sobre o tema refavela. Então eu fiz todo um estudo em cima da retirada de uma favela que estava em cima ao longo de um trem de uma linha sucateada, que é a atual CPTM hoje, né? E imagina, andei, não me assaltaram lá. Não, mas o dia que você estava lá no Ibirapuera, que o cara ia... Tá certo. Eu trabalhava no Canal 21, eu tinha um programa em TV aberta. E a gente sempre fica querendo uma TV maior, uma TV de grande peso, tudo. E foi o dia que eu me entendi que para você falar com a classe formadora de opinião, você tem que estar numa TV aberta de audiência qualificada, que é o formador de opinião que vai assistir. Então eu estava na Parque do Ibirapuera pedalando, gravando a cabeça para esse programa, e eu reparei um rapaz que eu olhei para ele assim, e pelo gingado eu falei: eu vou ser assaltada. Aí caí para a esquerda na bicicleta, o cara foi para a esquerda. Foi para a direita, o cara foi para a direita. De repente, quando eu cheguei assim a 5 metros dele, não deu outro. O cara pegou, pá, agarrou o meu guidão. E eu olhei assim e falei: acabou, dançou, perdi a bike. Ele falou: mano, você é muito gente fina. Falou, cara, porque por causa do seu programa, lá no Canal 21, eu mudei de atitude. Falou: parei de tomar shampoo, para tomar banho de cachoeira com shampoo, porque faz mal para a natureza e tudo que importa é atitude. Falou, mano. Aí eu percebi que o cara, eventualmente, ele iria me assaltar, mas não me assaltou. Então eu percebi assim o quanto é importante você fazer um trabalho com o formador de opinião de todas as classes sociais. E se você só vai atingir uma classe social menos favorecida se tiver num canal diferenciado, que não é aquela grandona que a gente conhece, porque você vai conseguir falar com esse cara que vai espalhar uma atitude. Ele veio comentar comigo que ele deixou de tomar banho de cachoeira usando shampoo, por causa de algum comentário que eu devo ter feito em alguma matéria lá no Canal 21 naquela época, né? Então isso tudo para dizer que eu estou feliz demais na TV Gazeta, porque eu falo diretamente com esse cidadão, com essas pessoas que estão procurando informação e não estão numa TV a cabo, não estão lá escutando inglês e outras línguas, e também não estão numa TV de massa, estão procurando uma coisa diferenciada. Legal. E é lá que eu tenho. Bom, inclusive, obrigado pela TV Gazeta, por ter autorizado a Renata Falzoni. Agora, Renata, você acabou de vir do fórum, do congresso... Fórum Mundial da Bicicleta. Fórum Mundial da Bicicleta. Do que se tratou, o que foi resolvido? O primeiro fórum foi no Brasil, não é isso? Os 2 primeiros foram na cidade de Porto Alegre, o terceiro aconteceu na cidade de Curitiba, o ano passado, e agora esse ano aconteceu em Medellín. A história desse fórum é interessante. Você deve se lembrar aquele atropelamento em massa que houve na cidade de Porto Alegre, uma pessoa que atropelou uns 20 ciclistas num momento de raiva, né? E daquela cena de horror nasceu o fórum. E interessante do fórum que ele é um grande congresso, cada vez maior, horizontal. Não existe uma pessoa jurídica por trás. Então é tudo gratuito, tudo feito por doações. E é interessante porque as empresas que têm interesse nesse mercado não tem como agarrar. É uma coisa horizontal, feita pelo povo. E indo para Medellín, que é uma cidade colombiana, nas montanhas, que foi, assim, palco do narcotráfico e que hoje está buscando a mesma coisa que nossa cidade está buscando, que é uma apropriação do espaço público, mais gente na rua, calçadas de acordo, estrutura cicloviária. Foi muito interessante e foi muito grandioso. Então nós tivemos palestras de ex-prefeitos da cidade de Bogotá. Quantos países participaram desse congresso? Olha, eu não sei dizer exatamente quantos, mas tinha gente dos Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, todos os países, México, Guatemala, Nicarágua, isso com pessoas que eu conversei. Bolívia, Peru, Brasil, Chile, Equador estavam lá. As cidades que pleitearam a vinda do próximo fórum foram São Paulo, perdemos, eu estava lá para isso, perdemos.
Chile levou, México ficou em segundo lugar, Quito também tentou, não conseguiu, Moscou tentou, não conseguiu, Buenos Aires tentou conseguir. Quer dizer, 6 cidades de 6 países diferentes tentaram, Chile está levando, fora os outros países que estavam lá representados, como Canadá, Estados Unidos, Viena, cidade de Áustria tinha pessoas, tinha delegação da Rússia. Né? Quantas pessoas participaram do Congresso? Exatos quantos foram, não sei. Mas eu sei que no último dia entraram 6 mil pessoas. Tá? Entraram e saíram. Eu fui registrar algumas pessoas do mundo inteiro. E um congresso que nada custou, tudo de graça. Isso que é interessante. Hospedagem, tudo? Não, a hospedagem você paga, mas você não paga as palestras e você não recebe para ministrar palestras. Então nós tivemos aquela Janete Kahn, que foi secretária de Transportes de Nova York, dando uma palestra que é conhecida dela, o Henrique Peñalosa, que foi o cara que deu a reviravolta na mesa da cidade de Bogotá, que criou o Transmilênio, que é o BRT. Sabe esse corredor de ônibus turbinado? Esse corredor de ônibus foi assim. Henrique Peñalosa, prefeito de Bogotá, vem para a cidade de Curitiba, dá uma olhada naqueles corredores de ônibus que estavam sendo feitos na década de 80, 90, vai para Bogotá, leva engenheiros de São Paulo, junta com a equipe dele e cria o Transmillennium, que depois é rebatizado de BRT, Bus Rapid Transit. Nada mais que o corredor de ônibus criado aqui no Brasil. Que era do Jaime Lerner, né? Jaime Lerner, do arquiteto também, colega. E interessante isso. Agora, Renata, o que você tem para a gente falar da América do Sul, o que você tem de estrutura mais avançada em termos do modal da bicicleta? É interessante porque cada cidade tem o seu sotaque. Né? E eu já pedalei muito em todas essas cidades. São Paulo está dando uma grande reviravolta. A cidade de São Paulo sempre foi a melhor grande cidade do Brasil para se pedalar, mesmo sem estrutura, porque o motorista paulistano, ele divide melhor as ruas. A cidade do Rio de Janeiro é aquela que saiu antes da América Latina para estruturas cicloviárias. Ela tem hoje quase 400 quilômetros de ciclovias, acho que ela tem 450 agora, nessa época do aniversário dela, eles estavam comemorando 450 quilômetros de estrutura cicloviária, mas o motorista carioca, ele não respeita. Ele anda em alta velocidade e ele intimida a população com o seu carro, com o seu veículo. Mas a cidade do Rio de Janeiro tem uma vantagem, que é uma população que não é agorofóbica. Ela é uma população que anda a pé, que vai de trem, que vai de metrô, pega transporte público. Não é tanto quanto o paulistano que não gostei do ônibus, não gostei do metrô, não gostei do trem. Quer dizer, o paulistano não experimenta transporte público e já diz que ele é ruim. Já diz que é ruim, né? E já diz que é ruim. Não vai lá ver. E fica aquela história... Não gostei. Principalmente na região aqui do centro, o pessoal fica repetindo aquele jargão, não, o ônibus é lotado, e o ônibus não é lotado, o ônibus não é ruim, o pessoal fica repetindo aquilo de uma realidade de 30 anos atrás. Acredita no fantasma, acredita no fantasma, não. Fora que ele acha que se sair na rua ele vai ser assaltado, estuprado, roubado, violentado. Quer dizer, o paulistano perdeu a confiança do espaço público e só tem felicidade. Eu estou falando paulistano, classe média, que se tranca no carro blindado. Esse cara, ele sofre, ele é agrofóbico. Ele sai do elevador, vai para o carro dele, vai para a rua dele, para estacionar na vaga dele, sobe no elevador dele, para o escritório dele. Ele perdeu um pouco o senso do espaço público, de estar na rua. Ele sofre. O meu trabalho está focado no filho dele, sabe? Porque esse cara, coitado, ele tá sofrendo. Assim, quando eu vejo as críticas que se fazem às estruturas cicloviárias, eu vejo que a pessoa é uma pessoa sofredora. Eu tenho pena, mas por aí vai. Mas outros lugares mudaram, né? Concordo com você. Santiago é uma cidade deliciosa de se pedalar. O motorista de Santiago chileno, ele é respeitoso, ele tem uma velocidade calmada, ele está numa cidade organizada por um povo que tem uma descendência alemã muito forte, a polícia não é corrupta, você tem uma organização. Santiago existe pistas reversas, horários de ruas que só é para um lado, só é para o outro. Não tem que ter nenhum policial lá para dizer agora é para cá, agora é para lá. O cara olha no horário e já sabe se ele vai para a direita ou para a esquerda. É impressionante, tudo funciona. Quer dizer, eles têm essa coisa. Agora, você vai pedalar em Bogotá, por exemplo, vai pedalar em La Paz, pelo amor de Deus. Né? Cidade do México, pelo amor de Deus. São lugares onde faixa de pedestre não existe, é mero pintura no piso, né? Que outras cidades, eu posso dizer, Buenos Aires é uma delícia. Buenos Aires é uma delícia. Mas nessas cidades que você está falando, Renata,
o ciclista é respeitado porque existe a faixa ela é segregada, existe ciclofaixa ou Boa pergunta. Por uma educação? Boa pergunta, boa pergunta. É muito mais por boa educação e por impunidade se mata, né? Porque aqui o que acontece aqui nesse país é que crime de trânsito nunca é tratado como um dolo. Sempre é culposo. Então você vem, atropela, arranca um braço, atira, foi sem querer, né? Você foi sem querer, foi sem querer, né? Sim, eu tomei uma um pouco, mas foi sem querer. É rir para não chorar. O cara arranca o braço, joga no rio e... essa história seria inverossímil se não tivesse acontecido, né? E acaba sendo culposo. Quer dizer, o Brasil precisa mudar, antes de tudo, a maneira de ver os crimes de trânsito, né? Não é acidente. Acidente é uma coisa que você não espera. Eu espero que você vai matar se você guia bêbado, fazendo zigue-zague na rua e em alta velocidade. Quer dizer, isso atrapalha muito, a impunidade, essa coisa do brasileiro de ser impune. Agora, todos os países da América Latina reclamam disso. Agora, você vai pedalar nas cidades de quem reclama, você vê que a realidade deles, sim, eles têm problemas, mas é muito mais respeitosa a relação entre as pessoas do que aqui no Brasil. E São Paulo, eu repito, é uma boa cidade de se pedalar. Só que São Paulo tem uma coisa degradê, que é muito interessante. O mesmo motorista da periferia atropela. Ele vem aqui para os Jardins, mesmo motorista... Ele respeita. Ele respeita. Engraçado isso. Isso é muito sintomático. Esse mesmo cara, ele vai para Nova York, Nova York ele não vai guiar, ele vai pegar transporte público que ele não pega aqui, né? Mas ele vai guiar, sei lá, vai pegar um carro e vai viajar na Europa, ele não vai atropelar. Ele vai sair, vai achar lindo o ciclista pedalando na rua e vai esperar. Agora, é muito curioso o seguinte, quando você pedala nas estradas do Cone Sul, os caminhoneiros respeitam. Quando passa perto, você pode ter certeza que é um caminhoneiro brasileiro. Isso acontece quando você vai, eu já pedalei, por exemplo, mais de uma vez entre a Argentina e o Chile, naquela estrada Caracoles, e que ela é muito frequentada por caminhoneiros, sobretudo do Brasil. A atitude é nítida. Outro dia eu estava pedalando, imagina, em 2013 isso, junto com um amigo meu, nós estávamos fazendo um tour na Toscana. E aí passou um motorista perto, eu me lembro que o meu amigo, Paulinho de Tarso, falou, esse motorista é brasileiro. Claro, o cara passou, enfim. Fomos lá para um castelo, no meio do castelo veio o brasileiro lá. Aí o cara falou assim, você passou por nós? Passou. Eu falei, eu sabia que era você. Quer dizer, o cara passou uma fina e não se deu conta. Quer dizer, a falta de... Não é nem por maldade, muitas vezes. Entendi. É falta de conhecimento mesmo, de entender que você não pode passar perto em alta velocidade, você vai criar um desconforto para quem está a pé ou de bicicleta, né? Mas essa questão do motorista da periferia, quando vem para o centro, respeitar é meio simples de entender, porque aqui você tem a presença do Estado. Não. Eu acho que é a atitude da coletividade. Eu acho que a atitude no meio. Por exemplo, eu quando vou para a periferia, eu vou falar, assim, desculpe, não é periferia, se eu estou cobrindo uma torcida de futebol, eu falo Mano Brownês sem sotaque. Eu não vou falar o português que eu conjugo. Eu mudo a minha atitude para estar mais igual. E muito engraçado que nesse mesmo clima, outro dia eu estava fazendo uma viagem com a torcida do Corinthians lá para o Rio Grande do Sul, não sei se foi o Rio Grande do Sul, não me lembro, era um momento que o Corinthians dependia de um resultado, se ganhasse, não saiu campeão, mas acabou virando campeão. E eu estava junto com a turma da camisa 12, né? E aí me veio um camarada e falou, Renato, é o seguinte, quero te dizer, eu sou médico, sou isso, aqui, assim, mas aqui eu sou mano, falou. Quer dizer, o camarada, ele estava meio, não é com vergonha, mas ele veio se justificar que o português dele não era aquele, que a atitude dele não era aquela. Aquele ônibus, você imagina, né? Teve desde churrasquinho no ônibus, todos os tipos de cigarros, legais ou ilegais. Foi muito engraçado, foi ótimo, foi uma viagem maravilhosa. Mas não é exatamente o ambiente que... Sim, o cara se adequou àquilo onde ele estava. E é engraçado, o cara veio e falou assim, Renato, eu sou médico, ele veio meio que falando português, depois saiu, falou, bicho, e pô, já mudou pro outro português. Tamo junto. Tamo junto. Agora... É nós na fita. Então, só para... Assim, então, esse tipo de comportamento, de atitude, que tem que sair... Não adianta vir o policial falar, vocês vão se comportar assim. Tem que sair da cidadania. Tem que ser construído pelos ciclistas locais, com a comunidade local,
falando o português deles, da linguagem deles, na atitude corporal deles. Né? E o que eu percebo é uma melhora assim. Eu percebo uma melhora assim, eu percebo que da atitude cidadã dos ciclistas locais está existindo, sim, Entendi. Não adianta eu falar, quem tem que falar são Renata, eles. e você é uma pessoa que pode falar com autoridade, porque você pegou, digamos assim, a fase aqui selvagem quando uma bicicleta era tido como se estivesse se apropriando do espaço que não Mas te era pertencia. melhor, às vezes, até de pedalar, você acredita? Quando eu comecei a pedalar com o meio de transporte em 1976, você tinha carros mais estreitos, eram os Fuscas que tinham na rua. Os Fuscas são mais estreitos, o espelhinho era só de um lado e não avançava. Entendi. Você tinha uma frota 1/10 de motociclistas e você tinha, de fato, eu me lembro assim, do porquê que me levou a ir de bicicleta. Eu levava 7, 8 minutos para fazer 10 minutos. Olha que imbecil que eu era. Eu certamente andava em alta velocidade. Para fazer 10 quilômetros eu levava 7, 8 minutos de carro, portanto eu chutava, e levava 1 hora para voltar. Hoje, esse trânsito eu jamais conseguiria fazer em menos de 2 horas para voltar e 1 hora para ir, né? Esses 10 quilômetros, que é o que você faz. Então foi por isso que eu fui para a bicicleta, né? Por causa do trânsito que já existia. Agora, mesmo assim, era muito menos do que é hoje. Hoje, esse mesmo trajeto eu não faria numa hora de pico em menos de 2 horas. Imagina. Agora, Renata, agora a gente entrando propriamente do jeito que está sendo implantado a estrutura cicloviária, o que você está achando? Tá legal? Olha, eu, ciclista, que estou militando há 40 anos, não posso, nesse momento, criticar. Concordo, assim, também acho porque isso. A gente está batalhando há milênios e agora um prefeito teve a coragem política de botar a cara para bater e fazer. Exatamente. Então a gente apoia. Agora, aqui nas internas, eles estão fazendo o que consegue fazer. Porque a máquina pública, ela é tão... Quando o pessoal vem, não, vamos planejar, vamos fazer isso, são subterfúgios para vamos não fazer nada, vamos botar empecilho para não fazer nada, porque a máquina pública é cheia de gosme. Eu fico vendo, por exemplo, vamos falar da CT. Dentro da CT, que é uma empresa que tem uma eficiência ímpar, qualificada internacionalmente para circulação de carros, não tem essa expertise para pedestre e para ciclista e não quer, nunca quis. Quer dizer, você não tem dentro da CT digamos assim, uma área especializada Então você imagina, até tem, se eles têm 8.000 funcionários, apenas 20 tratavam de pedestres. E nenhum de ciclista. Então você imagina o que é você mudar o modus operandi de uma empresa dessas numa única gestão. Então as dificuldades têm, além de todo o planejamento que tem que ser feito, que depois falo do planejamento, você tem que mudar a qualificação interna e as relações internas de uma corporação que nunca pensou na gente. E de uma cidade também. E que aceitou durante anos a morte de 2 pedestres por dia, 2 motoristas ciclistas por dia, 2 motoristas motociclistas por dia, numa situação em que cada 100 que morre, apenas 12 estavam dentro do carro. O resto tudo é pedestre, ciclista, motociclista, gente que está fora do carro. Quer dizer, o estado, a forma como o trânsito na cidade se dá é totalmente desfavorável para quem está fora do carro, né? Então, mudar isso é difícil. Agora, quando as pessoas criticam que não tem planejamento, elas estão sendo injustas. Porque o desenho cicloviário, o primeiro feito, data da década de 90, do então Paulo Maluf, primeira Secretaria de Meio Ambiente, foi para frente, Pita não fez nada, foi para frente, nós tivemos depois disso Marta, tivemos disso várias gestões que foram empurrando com a barriga. O desenho já existe há muito tempo, um planejamento já existe há muito tempo, um exercer e enfrentar as diversidades políticas é que é novo. Eu estou adorando, cada vez mais bicicletas nas ruas, cada vez mais gente pedalando. Você está sentindo isso, Renata? Você está sentindo? Eu também acho. Porque, na verdade, o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, a reação é sempre contrária quando se implanta uma novidade, é que as pessoas não entenderam que a questão da bicicleta não é um lazer, é uma necessidade de mobilidade na cidade. Não é que o pessoal que pedala é maluquinho, não é. É mais rápido você sair. Você, Renata, pode dizer isso. Por exemplo, o cara que mora a 4 quilômetros do trabalho dele, vamos pegar um exemplo aqui prático. O cara mora em Pinheiros, trabalha para lá do Itaim. Poxa, é mais rápido ele pegar uma bicicleta. É muito mais rápido, não é isso? Você vê
aquela ciclovia da Faria Lima. Aquela ciclovia, ela levou 22 anos para não ser entregue. Ela estava no projeto, na lei, no acordo que fizemos de toda a renovação da Avenida Faria Lima, e ela foi desenhada, inclusive, pela Nova Faria Lima, por toda a extensão da Nova Faria Lima, até a Hélio Pellegrino. Esse outro segundo trecho também não saiu até agora, mas ele está nos projetos desde 96, que nos foi entregue aquela avenida sem esse trecho. Ela ficou no fundo da gaveta da CT um tempão, porque se pretendia passar um corredor de ônibus, tudo no final da gestão do Kassab. Foi uma pergunta assim, o que eu posso fazer ainda, mais ou menos? Recado, joga da Faria Lima. Um ano depois que foi feita, a contagem já tem 2 anos. Foram 1.800 ciclistas em 15 horas, grande parte mulheres. Se você fica lá sentadinho ao meio-dia, você vai ver mais mulheres pedalando do que homens. Então você vê a necessidade. Um divisor de águas vai ser quando for inaugurada aquela da Berrini e quando tiver estruturado todo aquele corredor de grandes edifícios e tudo, que é uma molecada jovem que trabalha. Renata, tem muita coisa para a gente conversar, mas, por exemplo, aquela ciclovia que beira o Rio Pinheiros, é legal aquilo, não é? Porque eu fico pensando, o cara que mora em Osasco, ele pode atravessar uma ponte ali dos Remédios e chegar, pô, ele chega no Interlagos, não é isso? Aquela ciclovia, ela tem, assim, a grande dificuldade de acesso e a grande inoperância do governo do estado e a vontade política, né, daquilo tudo. Ela surgiu em cima de uma decisão do Serra, né, que tocou, faça-se, né, e ele usou de um secretário de Transportes Metropolitanos muito favorável, que foi o Zé Luiz Portela, que chegou na CPTM e falou, faça-se a revelia mesmo da vontade do pessoal da operação, tiveram que engolir aquela ciclovia, e aquela ciclovia nasceu apesar da CPTM, nasceu apesar da EMAI, com um donzinho, vara de condão do Serra. Então, ele era prefeito, mas ele teve que ter o governador junto. Porque a CPTM é Estado, quer dizer, foi uma coisa de... E deu um bypass. E nos prometeu um parque linear junto com a ciclovia do outro lado. Hoje você tem uma ciclovia do lado que a gente chama que é o lado da EMAI, que é o lado oeste do Rio, né? Se você vai, esse trecho, o Rio vai de norte a sul, então você tem o lado leste, que é o lado da Berrini, e o lado oeste, que é o lado do Morumbi. O lado do Butantã, do Morumbi. Isso, é. O que aconteceu? Por causa das obras do monotrilho, nós recebemos uma informação, vai ser fechada por 2 anos a ciclovia do Rio Pinheiros. Nós entramos em polvorosa. Não. Uma pressão muito grande. Vocês conseguiram uma passagem e tal. Isso, o que aconteceu? Aí já era o outro Jurandir Fernandes, já secretário Jurandir Fernandes, nós conseguimos com que este outro lado do rio fosse integrado como ciclovia. Quer dizer, então, para resolver essa questão aqui, nós conseguimos uma entrada. Então, já está começado um parque linear. Nesse meio tempo, por causa da Bayer, que fez uma pontezinha em cima do córrego da Guarapiranga, o rio da Guarapiranga, que é aquele braço que dá acesso para a represa da Guarapiranga, então você tinha a estação Santo Amaro do metrô na frente da empresa e o pessoal teve que dar uma mega volta. Então foi pedido uma pinguela, eles fizeram uma ponte maravilhosa no formato de Vitória Régia. Então você tem uma outra ciclovia que junta com essa daqui do outro lado oeste. Qual vai ser o nosso futuro fronte de trabalho? Quando for entregue essa ciclovia, que não se desative essa e que de fato seja constituído um parque linear ao longo do Rio Pinheiros. Pergunta que eu lhe faço para mim, mas o rio não cheira mal, o rio... Se a população não estiver ao longo do rio, você nunca vai ter um trabalho de cidadania. Uma pressão e tal. Exatamente. Bom, Renata, te agradeço muito de você ter vindo, porque a gente conversar sobre as tarefas que o cidadão moderno tem que exercer, a gente não pode, não seria completo se a gente não falasse com você. Valeu pela sua presença. Eu agradeço muito. Já fica convidada para a gente retornar, que tem 1 milhão de coisas para a gente falar ainda. Posso deixar um recado final? Claro. Quem não consegue pedalar, já faz um grande benefício apoiando as estruturas cicloviárias e quando estiver no carro, desacelera, abaixa a velocidade, faça a cidade mais calma, porque fica bom para todo mundo, inclusive para quem está no volante. Isso aí. Tá legal. Bom, pessoal, obrigado. Nova Cidade fica por aqui. A gente volta semana que vem. Um abraço, até mais.